uma satisfação imensa eu estar aqui, né, podendo compartilhar algumas coisas, né, fundamentais para a gente dar sequência, né, no nosso aprendizado, que seja distância física, mas que seja próximo, né, que vocês possam receber meu carinho aí. E estou à disposição no Instagram, né, vocês têm, né, a maioria tem o meu perfil, né, meu usuário, @LuVAmaral. Então, teve dúvida, gente, manda lá, não deixa de mandar, né? Eu vou ter o maior prazer em responder, gravar um vídeo para responder, conversar com vocês mesmo, né? E fica aqui meu desejo que a gente volte rápido, né? Que a situação retorne rapidamente ao normal, né? Não vamos ficar todo mundo em casa e nos resguardando enquanto isso e estudando bastante, né? Terceirão, esse é o nosso ano, não desanimem, né? Todo mundo tá em casa, não são só vocês, e a gente continua nessa batalha juntos até o final, e a gente vai vencer, né? Todo ano essa batalha tem vencedores, né? E não há por que vocês não serem vencedores nela também. Então vamos rumo ao Enem, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja no final do ano, que mude a data ou não mude, a gente tá preparado, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ligação iônica, né? Nós vamos retomar desse ponto que a gente parou. Depois, na sequência, a gente vai falar de ligações metálicas e ligações covalentes, né? E aí eu vou ter o prazer de passar aí uma bateladinha de exercício para vocês treinarem e a gente, na sequência, passar para ligações ou interações intermoleculares, tá certo? Então, vamos dar sequência, né? Vou pro meu modo de tela cheia aqui. E vamos lá, que vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que a gente tem aí ligações iônicas, mas também temos outras ligações, né? Nós temos aqui as ligações covalentes, que são aquelas constituídas principalmente pelo compartilhamento de elétrons, né? Entre ametais, então eu tenho sobretudo ametais envolvidos nesse tipo de ligação. Tem as ligações metálicas, em que eu tenho átomos de metais iguais ou metais diferentes, né, unidos numa mesma ligação. E a gente tem também aqui a ligação iônica, né, a ligação iônica que vai envolver aí um metal doando elétrons para um ametal, tá? E aí o que acontece, né? Com as ligações iônicas, a gente vai ter a presença de um cátion e um ânion. Cátion é aquele que perde elétrons, ânion é aquele que recebe os elétrons, né? Então, a gente tem, por exemplo, os extintores de incêndio, né? Que são formados por dióxido de carbono, são ametais, ligações covalentes. As rochas, né? Que são formadas por ligações iônicas, metais e ametais. E nós temos também que lembrar dos gases nobres, né? Aqui, gás neônio especificamente, mas poderia ser para qualquer outro gás nobre, em que a gente tem a estabilidade, já que eles têm a sua última camada, a camada de valência, preenchida de elétrons, completamente preenchida por elétrons, né? Então, esses gases, eles não se ligam por natureza, já que eles têm uma estabilidade natural, tá certo? Os átomos isolados, eles existem ali de maneira independente, né? Estabilidade máxima. Então, o que a gente tem, né? A questão de todas as substâncias existentes, né? Papel, o anel, o brinco, a roupa que você está usando, elas estão formadas por combinação de elementos químicos por algum tipo de ligação, exceto os gases nobres que são estáveis e são raros, né? A gente não encontra gás nobre em abundância na natureza, né? Eles estão na coluna 18 da tabela periódica, grupo 8A, né? Exceto o hélio, à exceção do hélio, todos os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. O hélio tem 2, ele tem uma única camada, que é a camada K, né? E ela é completa com 2 elétrons, né? Ela é uma camada completa e, portanto, o hélio também é um elemento estável, também é um gás nobre.
Os demais gases nobres têm 8 elétrons em sua camada de valência, né? E aí a gente tem, ó, a distribuição eletrônica de Linus Pauling para a gente verificar isso, para a gente conseguir visualizar isso da maneira, né, mais tranquila. Então o hélio, ó, tem 2 elétrons ao todo, né? Quando eu faço a distribuição eletrônica, ele está na primeira camada, subnível S com 2 elétrons. O neônio, ó, ele tem 2 camadas de elétrons, sendo que na segunda camada ele tem 8 elétrons. Argônio tem 3 camadas, 8 elétrons na terceira camada. Criptônio, 4 camadas, 8 elétrons na sua quarta camada, camada de valência. Xenônio, 5 camadas, 8 elétrons. Radônio, 6 camadas e 8 elétrons na última camada, né? E aí, o que acontece? Aqui a gente percebe, né, essa estabilidade, essa semelhança, e todos os demais elementos da tabela periódica, os metais através da doação de elétrons e os ametais através da recepção de elétrons, vão se assemelhar, ou vão tentar se assemelhar, uma tentativa de se assemelhar aos gases nobres, né, através dessa doação e recepção de elétrons. Pois bem, o que a gente percebe, né? A gente vê, né, a ciência, ela percebeu em determinado momento que os gases nobres, eles não se ligavam, né, com outros elementos. Então, foi caracterizado como aquela peculiaridade deles terem 8 elétrons na última camada, ser uma particularidade que permite a estabilidade. Gente, diga-se de passagem, muito importante eu dizer isso para vocês, que estabilidade é sinônimo de ordem, né? É sinônimo de baixa energia, né? Elementos estáveis não querem guerra com ninguém, literalmente, né? Eles estão satisfeitos, né? Parecendo um gás nobre, não? Tô feliz, tô parecendo gás nobre. Não é gás nobre, mas adquire a configuração de um, e isso é suficiente para que eles vivam numa situação de estabilidade, né? Quando esses elementos se combinam através das ligações químicas, tá? Então, 8 elétrons na última camada, teoria do octeto, né? Então, para ele ter estabilidade, ele precisa ter uma camada fechada com 8 elétrons na sua última camada, ou desde que ele tenha apenas uma única camada, assim como o hidrogênio, por exemplo, ele vai ficar semelhante ao hélio com 2 elétrons na camada K, tá? Então, na família 1, né, os elementos têm quantos elétrons na última camada? 1 elétron na última camada, é exemplo do sódio. Família 1A, né, família 2A, ou melhor, família 1A ainda, né? O que o sódio vai fazer na tentativa de gerar uma estabilidade? Ele vai perder esse 1 elétron na última camada, porque não existe camada vazia. Perdeu o elétron, a segunda camada, a camada 2, passa a ser a última. E a camada 2 tem 6 com 2, 8 elétrons, né? Lembrando que a perda de elétrons, ela sintetiza uma carga positiva para o elemento, né? Uma vez que, se você perdeu um elétron, mas não perdeu um próton, você passa a ter um próton a mais, uma carga positiva a mais do que o número de elétrons. Pois bem, então o sódio ele vai passar a ser K, 2 elétrons, e L, 8 elétrons, né? Ele perde um elétron para adquirir a configuração do octeto, a configuração de um gás nobre. Na família 2A não é muito diferente. Se a gente pega o magnésio como exemplo, né? O magnésio